Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos aqui, Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje, sábado 8 de novembro, chegamos finalmente ao encerramento da grande novela Skull Face, O Cara de Caveira, de Robert E. Howard. Foram 3 postagens e hoje nós vamos chegar ao clímax da aventura. Espero que vocês tenham acompanhado, tenham gostado. Robert E. Howard nunca falha, né? Como vocês sabem. Então, eu acho que foi realmente um achado essa novela aqui para o nosso canal. Antes de seguir adiante, eu peço a vocês, como sempre, para os novos que entrem para o canal, né? Que sigam, que marquem sininho, todo aquele esquema. Para todo mundo eu peço aquelas providências simples, que não custam nada, que apoiam o canal, que dão muita força. Tipo like, poderiam dar o like logo agora, para não esquecer, o hype ao final, esse é mais fácil de esquecer ainda. E os comentários sempre bacanas, os compartilhamentos para aumentar a base do canal, né? Nós estamos avançando bem, eu acho. É um crescimento, como eu sempre digo, lento e constante, né? Orgânico. É isso aí, não tenho mais nada a comentar, porque os comentários sobre a obra, sobre Howard, vocês dão uma olhada na playlist. Howard já tem um monte de textos dele, dos diversos personagens que ele criou. Então aqui tem playlists por personagem, tem a playlist geral do Howard, né? Vocês podem dar uma olhada lá, e lá nas postagens mais antigas tem meus comentários sobre a brilhante e triste vida do Robert E. Howard, né? Sobre essa novela Skull Face, eu comentei tudo na primeira postagem, né? Foram 3, como eu disse. É isso aí, um abraço a todo mundo, saudações, um bom sábado Lovecraft para todos. Divirtam-se com Skull Face. Capítulo 18. A Garra do Escorpião. Enquanto de uma torre imponente na cidade, a morte olha gigantescamente para baixo. Paul. Hansen roncava na cama enquanto eu andava de um lado para o outro no quarto. Mais um dia havia passado sobre Londres e novamente os postes de luz brilhavam através da neblina. Suas luzes me afetavam estranhamente. Pareciam pulsar, ondas sólidas de energia contra meu cérebro. Elas distorciam a neblina em estranhas formas sinistras. Luzes de palco, que são as ruas de Londres. Quantas cenas macabras elas já haviam iluminado. Pressionei as mãos com força contra as têmporas latejantes, esforçando-me para afastar meus pensamentos do labirinto caótico por onde vagava. Gordon eu não via desde o amanhecer. Seguindo a pista de Sorro 48, ele havia saído para organizar um ataque ao local e achou melhor que eu permanecesse escondido. Ele previu um atentado contra a minha vida e novamente temeu que, se eu fosse procurar entre os bares que antes frequentava, isso levantaria suspeitas. Hansen continuou roncando. Sentei-me e comecei a estudar os sapatos turcos que calçavam meus pés. Zuleika usara chinelos turcos, como ela flutuava pelos meus sonhos acordados, dourando coisas prosaicas com sua feitiçaria. Seu rosto sorria para mim através da neblina. Seus olhos brilhavam sob as lâmpadas bruxuleantes. Seus passos fantasmagóricos ecoavam pelas câmaras enevoadas do meu crânio. Eles pulsavam como uma tatuagem sem fim, sedutores e assombrosos. Até que parecia que esses sons encontravam eco no corredor do lado de fora do quarto onde eu estava, suave e furtivo. Uma batida repentina na porta e eu me assustei. Hansen continuou dormindo, enquanto eu atravessava o quarto e abria a porta rapidamente. Um turbilhão de neblina invadiu o corredor, e através dele, como um véu prateado, eu a vi. Zuleika estava diante de mim com seus cabelos brilhantes, seus lábios vermelhos entreabertos e seus grandes olhos escuros. Como um idiota sem palavras, eu me levantei, e ela olhou rapidamente para o corredor, entrou e fechou a porta. Gordon! Ela sussurrou em um tom baixo e emocionante. Seu amigo, o escorpião o pegou. Hansen havia acordado e agora estava sentado, boquiaberto, diante da estranha cena que se deparava com seus olhos.
Zuleika não lhe deu atenção. Stephen, Ela gritou e lágrimas brilharam em seus olhos. eu tentei tanto conseguir mais elixir, mas não consegui. Deixa pra lá. Finalmente recuperei o fôlego. Conte-me sobre Gordon. Ele voltou para Camonos sozinho. E Assim e Galrasim o capturaram e o trouxeram para a casa do mestre. Esta noite reunirão uma grande hoste do povo do escorpião para o sacrifício. Sacrifício? Um arrepio horrível de horror percorreu minha espinha. Não haveria limite para a horripilância daquela situação? Rápido, Zuleika, onde fica a casa do mestre? Chorro 48. Você deve chamar a polícia e enviar muitos homens para cercá-la, mas não vá você mesmo. Hansen se levantou de um salto, tremendo, impaciente, mas me virei para ele. Meu cérebro estava lúcido agora. Parecia estar, e acelerado de forma anormal. Espere, voltei-me para Zuleika. Quando esse sacrifício vai acontecer? Ao nascer da lua. São apenas algumas horas antes do amanhecer. É hora de salvá-lo, mas se invadirmos a casa, eles o matarão antes que possamos alcançá-los. E só Deus sabe quantas coisas diabólicas guardam todas as entradas. Eu não sei. Choramingou Zuleika. Preciso ir agora, ou o mestre vai me matar. Algo cedeu em meu cérebro com isso. Algo como uma onda de exultação selvagem e terrível me invadiu. O mestre não matará ninguém, gritei, erguendo os braços. Antes mesmo que o leste fique vermelho para o amanhecer, o mestre morrerá. Por todas as coisas sagradas e profanas, eu juro. Hansen me encarou desvairadamente e Zuleika se encolheu quando me virei para ela. Ao meu cérebro intoxicado pela droga, veio uma súbita explosão de luz, verdadeira e infalível. Eu sabia que Catullus era um hipnotizador, que ele entendia perfeitamente o segredo de dominar a mente e a alma de outra pessoa. E eu sabia que finalmente havia descoberto a razão de seu poder sobre a garota. Hipnotismo. Assim como uma cobra fascina e atrai um pássaro, o mestre prendia Zuleika a si com algemas invisíveis. Tão absoluto era seu domínio sobre ela que se mantinha, mesmo quando ela estava fora de sua vista, trabalhando a grandes distâncias. Só havia uma coisa que quebraria esse domínio: o poder magnético de alguma outra pessoa, cujo controle sobre ela fosse mais forte do que o de Catullus. Coloquei minhas mãos em seus ombros esguios e a fiz-me encarar. Zuleika, eu disse em tom de comando, aqui você está segura. Você não retornará a Catullus. Não há necessidade disso. Agora você está livre. Mas eu sabia que havia falhado antes mesmo de começar. Seus olhos demonstravam um medo espantado e irracional, e ela se contorceu timidamente em meu abraço. Stephen, por favor, me solte. Implorou. Eu preciso. Puxei-a até a cama e pedi as algemas de Hansen. Ele as entregou a mim, maravilhado, e prendi uma algema à cabeceira da cama e a outra em seu pulso fino. A garota choramingou, mas não ofereceu resistência. Seus olhos límpidos buscando os meus em um apelo mudo. Impor minha vontade a ela dessa maneira aparentemente brutal me magoou profundamente, mas me preparei. Zuleika, disse eu com ternura, você agora é minha prisioneira. O escorpião não pode culpá-la por não retornar a ele quando não puder fazê-lo. E antes do amanhecer você estará completamente livre de seu domínio. Virei-me para Hansen e falei em um tom que não admitia contestação. Fique aqui, só que do lado de fora da porta, até eu voltar. De forma alguma permita a entrada de estranhos. Isso é, qualquer pessoa que você não conheça pessoalmente. E eu o conjuro, por sua honra de homem, a não soltar essa garota, não importa o que ela diga. Se nem eu nem Gordon retornarmos até às 10 horas da manhã, leve-a para este endereço. Aquela família já foi minha amiga e cuidará de uma garota sem teto. Vou para Scotland Yard. Stephen, Lamentou Zuleika. você vai para o covil do mestre? Você será morto? Mande a polícia, não vá. Inclinei-me, puxando-a para meus braços. Senti seus lábios contra os meus e então me afastei.
A névoa me atingia com dedos fantasmagóricos, frios como as mãos de um morto, enquanto eu corria pela rua. Eu não tinha um plano, mas um estava se formando em minha mente, começando a ferver no caldeirão estimulado que era meu cérebro. Parei ao ver um policial marcando passo em sua ronda e, fazendo o sinal para que se aproximasse, rabisquei um bilhete conciso em um pedaço de papel arrancado de um caderno e o entreguei a ele. Leve isto para Scotland Yard. É uma questão de vida ou morte e tem a ver com os negócios de John Gordon. Ao ouvir esse nome, uma mão enluvada se ergueu em rápido assentimento, mas sua garantia de pressa desapareceu atrás de mim enquanto eu retomava minha fuga. O bilhete afirmava resumidamente que Gordon era prisioneiro no Sorro 48 e aconselhava uma incursão imediata, com força total. Aconselhava não, em nome de Gordon, ordenava. Meu motivo para minhas ações era simples. Eu sabia que o primeiro ruído do ataque selara a ruína de John Gordon. De alguma forma eu precisava alcançá-lo e protegê-lo ou libertá-lo antes que a polícia chegasse. O tempo parecia interminável, mas finalmente os contornos sombrios da casa que era o Sorro 48 se ergueram diante de mim, um fantasma gigante na neblina. A hora avançava. Poucas pessoas enfrentavam a névoa e a umidade quando parei na rua diante daquele prédio ameaçador. Nenhuma luz saía das janelas, nem no andar de cima, nem no de baixo. Parecia deserto, mas o covil do escorpião frequentemente parece deserto, até que a morte silenciosa ataque de repente. Ali parei e um pensamento selvagem me ocorreu. De uma forma ou de outra, o drama terminaria ao amanhecer. Esta noite era o clímax da minha carreira, o auge da minha vida. Esta noite eu era o elo mais forte na estranha cadeia de eventos. Amanhã não importaria se eu vivesse ou morresse. Tirei o frasco de elixir do bolso e o contemplei. O suficiente para mais 2 dias, se devidamente aproveitado. Mais 2 dias de vida. Eu precisava de estímulo como nunca antes. A tarefa à minha frente era algo que nenhum mero humano poderia esperar realizar. Se eu bebesse todo o restante do elixir, não tinha ideia da duração de seu efeito, mas duraria pelo menos a noite toda. E minhas pernas estavam trêmulas. Minha mente tinha curiosos períodos de total vacuidade. A fraqueza do cérebro e do corpo me assaltava. Levantei o frasco e com um só gole o esvaziei. Por um instante pensei que fosse a morte. Nunca havia tomado tal quantidade. O céu e o mundo cambalearam e eu senti como se fosse voar em 1 milhão de fragmentos vibrantes, como a explosão de um globo de aço quebradiço. Como fogo do inferno, o elixir correu por minhas veias e eu era um gigante, um monstro, um super-homem. Virando-me, caminhei até a porta ameaçadora e sombria. Eu não tinha plano, não sentia necessidade de nenhum. Como um bêbado caminha alegremente em direção ao perigo, caminhei até o covil do escorpião, magnificamente consciente da minha superioridade, imperialmente confiante no meu estímulo e certo como as estrelas imutáveis de que o caminho se abriria diante de mim. Oh, nunca houve um super-homem como aquele que bateu autoritariamente a porta do Sorro 48 naquela noite, na chuva e no nevoeiro. Bati 4 vezes. O velho sinal que nós, escravos, usávamos para sermos admitidos na sala dos ídolos em um chateau. Uma abertura se abriu no centro da porta e olhos puxados olharam cautelosamente para fora. Eles se arregalaram ligeiramente quando o dono me reconheceu. Depois se estreitaram maliciosamente. Seu idiota! Eu disse com raiva. Você não vê a marca? Estendi a mão para a abertura. Você não me reconhece? Deixe-me entrar, maldito seja! Acho que a própria ousadia do truque contribuiu para seu sucesso. Certamente a essa altura todos os escravos do escorpião já sabiam da rebelião de Stephen Costigan. Sabiam que ele estava marcado para morrer. E o próprio fato de eu ter chegado lá, convidando a ruína, confundiu o porteiro. A porta se abriu e eu entrei. O homem que me recebera era um chinês alto e magro que eu conhecera como o servo de Catullus.
Ele fechou a porta atrás de mim e vi que estávamos em uma espécie de vestíbulo, iluminado por uma lâmpada fraca cujo brilho não podia ser visto da rua, pois as janelas estavam com cortinas pesadas. O chinês me encarou indeciso. Olhei para ele, tenso. Então a suspeita brilhou em seus olhos e sua mão voou para a manga. Mas no instante em que eu estava sobre ele, seu pescoço magro se quebrou como um galho podre entre minhas mãos. Coloquei seu cadáver no chão, densamente acarpetado, e escutei. Nenhum som quebrou o silêncio. Pisando furtivamente como um lobo, dedos abertos como garras, entrei furtivamente na sala ao lado. Esta era mobiliada em estilo oriental, com sofás, tapetes e cortinas trabalhadas em ouro, mas estava vazia de vida humana. Atravessei-a e entrei na próxima. A luz fluía suavemente dos incensários pendurados no teto, e os tapetes orientais abafavam o som dos meus passos. Eu parecia estar me movendo por um castelo de encantamento. A cada momento eu esperava uma investida de assassinos silenciosos, vindos das portas ou de trás das cortinas ou biombos, com seus dragões se contorcendo. O silêncio absoluto reinava. Explorei cômodo após cômodo e finalmente parei ao pé da escada. O inevitável incensário lançava uma luz incerta, mas a maior parte da escada estava envolta em sombras. Que horrores me aguardavam lá em cima! Mas o medo e o elixir são estranhos, e subi aquela escada de terror à espreita, com a mesma ousadia com que entrara naquela casa sinistra. Os cômodos superiores, descobri, eram muito parecidos com os de baixo, e tinham este fato em comum: estavam vazios de vida humana. Procurei um sótão, mas parecia não haver porta que desse para um. Retornando ao primeiro andar, procurei uma entrada para o porão, mas novamente meus esforços foram infrutíferos. A verdade surpreendente me ocorreu. Exceto por mim e pelo morto que jazia tão grotescamente esparramado no vestíbulo externo, não havia homens naquela casa, mortos ou vivos. Eu não conseguia entender. Se a casa estivesse sem mobília, eu teria chegado à conclusão natural de que Catullus havia fugido. Mas nenhum sinal de fuga me atingiu. Isso era anormal, misterioso. Fiquei na grande biblioteca sombria e ponderei. Não, eu não havia cometido nenhum erro nas casas. Mesmo que o cadáver destroçado no vestíbulo não estivesse lá para fornecer um testemunho mudo, tudo na sala apontava para a presença do mestre. Havia as palmeiras artificiais, o biombo laqueado, as tapeçarias, até mesmo o ídolo, embora agora nenhuma fumaça de incenso subisse diante dele. Ao redor das paredes, longas prateleiras de livros encadernados de forma estranha e custosa. Livros em todas as línguas do mundo, descobri em um exame rápido, e sobre todos os assuntos, extravagantes e bizarros a sua maioria. Lembrando-me da passagem secreta no Templo dos Sonhos, investiguei a pesada mesa de mogno que ficava no centro da sala, mas nada resultou. Uma súbita explosão de fúria surgiu em mim, primitiva e irracional. Peguei uma estatueta da mesa e a joguei contra a parede coberta de prateleiras. O barulho de sua quebra certamente faria a gangue sair de seus esconderijos. Mas o resultado foi muito mais assustador do que isso. A estatueta atingiu a borda de uma prateleira e instantaneamente toda a seção de prateleiras com sua carga de livros balançou silenciosamente para fora, revelando uma porta estreita. Como na outra porta secreta, uma fileira de degraus levava para baixo. Em outro momento eu teria estremecido ao pensar em descer, com os horrores daquele outro túnel ainda frescos em minha mente. Mas, inflamado como eu estava pelo elixir, avancei sem hesitar um instante. Como não havia ninguém na casa, eles deviam estar em algum lugar no túnel, ou em qualquer covil para o qual o túnel levasse. Passei pela porta, deixando-a aberta. A polícia poderia encontrá-la ali e me seguir, embora de alguma forma eu sentisse que a minha seria uma mão solitária do início ao fim sombrio. Desci uma distância considerável e então a escada desembocou em um corredor plano com cerca de 6 metros de largura. Uma coisa notável. Apesar da largura, o teto era bastante baixo
e dele pendiam pequenas lâmpadas de formato curioso que lançavam uma luz fraca. Caminhei apressadamente pelo corredor como velhas vítimas da morte em busca de vida. E, enquanto caminhava, notei o funcionamento da coisa. O piso era de grandes lajes largas e as paredes pareciam ser de enormes blocos de pedra, uniformemente assentados. Esta passagem claramente não era uma obra dos tempos modernos. Os escravos de Catullus nunca cavaram túneis ali. Alguma passagem secreta da época medieval, pensei. E, afinal, quem sabe quais catacumbas existem abaixo de Londres, cujos segredos são maiores e mais obscuros do que os da Babilônia e de Roma? Continuei. E agora sabia que devia estar muito abaixo da terra. O ar era úmido e pesado, e umidade fria pingava das pedras nas paredes e do teto. De vez em quando eu via passagens menores que se afastavam na escuridão, mas decidi me manter na principal, na maior. Uma impaciência feroz tomou conta de mim. Parecia que eu estava caminhando há horas e ainda só via paredes úmidas, lajes nuas e lâmpadas soltas. Fiquei atento a baús de aparência sinistra ou algo assim. Não vi nada disso. Então, quando eu estava prestes a explodir em xingamentos selvagens, outra escada surgiu nas sombras à minha frente. Capítulo 19. Fúria Negra. O lobo anelado perscrutou o círculo ao redor com olhos malignos e azuis, sem esquecer sua dívida. Disse ele: ainda causarei algum dano antes da minha vez de morrer. Mandy. Como um lobo magro, deslizei a escada acima. A uns 6 metros de altura havia uma espécie de patamar, de onde outros corredores divergiam, muito parecido com o inferior por onde eu viera. Ocorreu-me o pensamento de que a terra abaixo de Londres devia ser repleta de passagens secretas, uma acima da outra. Alguns metros acima desse patamar, os degraus pararam em uma porta, e ali hesitei, incerto se deveria ou não bater. Enquanto meditava, a porta começou a se abrir. Encolhi-me contra a parede, achatando-me o máximo possível. A porta se abriu e um mouro entrou. Tive apenas um vislumbre do quarto adiante, com o canto do olho, mas meus sentidos anormalmente alertas registraram o fato de que o quarto estava vazio. E naquele instante, antes que ele pudesse se virar, desferi um único golpe mortal no mouro, atrás do ângulo da mandíbula, e ele caiu de cabeça escada abaixo, ficando caído em uma pilha amassada no patamar, seus membros jogados grotescamente para todos os lados. Minha mão esquerda agarrou a porta quando ela começou a se fechar, e em um instante eu estava do outro lado e de pé no quarto adiante. Como eu havia pensado, não havia ocupantes neste quarto. Atravessei-o rapidamente e entrei no próximo. Esses quartos eram mobiliados de uma maneira que fazia com que os móveis da casa do Soho empalidecessem em insignificância. Bárbaros, terríveis, profanos. Essas palavras por si só transmitem uma leve ideia das visões medonhas que meus olhos encontraram. Caveiras, ossos e esqueletos completos compunham grande parte da decoração, se é que existiam. Múmias espiavam de suas jaulas e répteis montados cobriam as paredes. Entre essas relíquias sinistras pendiam escudos africanos de couro e bambu, cruzados com açafrões e adagas de guerra. Aqui e ali erguiam-se ídolos obscenos, negros e horríveis, e entre eles e espalhados entre essas evidências de selvageria e barbárie, haviam vasos, biombos, tapetes e tapeçarias da mais alta arte oriental. Um efeito estranho e incongruente. Eu havia passado por 2 desses cômodos sem ver um ser humano, quando cheguei a uma escada que levava para cima. Subi por ela, vários lances, até chegar a uma porta no teto. Perguntei-me se ainda estava debaixo da terra. Certamente a primeira escada dava acesso a uma casa de algum tipo. Levantei a porta cautelosamente. A luz das estrelas encontrou meus olhos e eu me arrastei cautelosamente para cima e para fora. Ali parei.
Um amplo telhado plano se estendia por todos os lados e, além de sua borda, brilhavam as luzes de Londres. Eu não tinha ideia de em que prédio eu estava, mas sabia que era alto, pois parecia estar acima da maioria das luzes que via. Então percebi que não estava sozinho. Contra as sombras da saliência que contornava a borda do telhado, uma grande forma ameaçadora se erguia à luz das estrelas. Um par de olhos brilhou para mim com uma luz não totalmente sã. A luz das estrelas reluzia prateada em uma extensão curva de aço. Yar Khan, o assassino afegão, estava à minha frente, nas sombras silenciosas. Uma exultação feroz e selvagem tomou conta de mim. Agora eu podia começar a pagar a dívida que tinha com Catullus e todo o seu bando infernal. A droga inflamou minhas veias e enviou ondas de poder sobre-humano e fúria sombria através de mim. Um salto e eu estava de pé em uma corrida silenciosa e mortal. Yar Khan era um gigante, mais alto e mais corpulento do que eu. Ele segurava um tulwar, e no instante em que o vi, soube que ele estava cheio da droga em cujo uso era viciado, heroína. Quando entrei, ele balançou sua arma pesada no ar, mas antes que pudesse atacar, agarrei seu pulso com uma força de ferro e, com minha mão livre, desferi golpes devastadores em seu abdômen. Daquela batalha hedionda, travada em silêncio sobre a cidade adormecida, com apenas as estrelas como testemunhas, pouco me lembro. Lembro-me de cair para frente e para trás, preso em um abraço mortal. Lembro-me da barba áspera raspando minha carne, enquanto seus olhos, incendiados pela droga, olhavam descontroladamente para os meus. Lembro-me do gosto de sangue quente em minha boca, do sabor de exultação temerosa em minha alma, do avanço e do surgimento de força e fúria sobre-humanas. Deus, que visão para um olho humano! Alguém já olhou para aquele telhado sombrio onde 2 leopardos humanos, maníacos por drogas, se despedaçavam. Lembro-me de seu braço quebrando como madeira podre em minhas mãos e do tulwar caindo de sua mão inútil. Impedido por um braço quebrado, o fim era inevitável. E, com uma onda selvagem e estrondosa de força, eu o apressei até a beirada do telhado e o curvei para trás, bem longe da borda. Por um instante lutamos ali, então eu o soltei e o atirei, e um único grito agudo surgiu quando ele se lançou na escuridão abaixo. Fiquei em pé, com os braços erguidos em direção às estrelas, uma estátua terrível de triunfo primordial. E pelo meu peito escorriam filetes de sangue dos longos ferimentos deixados pelas unhas frenéticas do afegão, no pescoço e no rosto. Então me virei com a astúcia de um maníaco. Ninguém tinha ouvido o som daquela batalha? Meus olhos estavam fixos na porta por onde eu havia entrado, mas um barulho me fez virar, e pela primeira vez notei algo pequeno, como uma torre se projetando do telhado. Não havia janela ali, mas havia uma porta, e enquanto eu olhava, a porta se abriu, e uma enorme forma negra se emoldurou na luz que vinha de dentro. Hassim! Ele saiu para o telhado e fechou a porta, com os ombros curvados e o pescoço esticado, enquanto olhava para todos os lados. Eu o acertei no telhado com um golpe de ódio, deixando-o inconsciente. Agachei-me sobre ele, esperando algum sinal de que ele voltasse à consciência. Então, lá longe no céu, perto do horizonte, vi uma leve tonalidade vermelha, o nascer da lua. Onde, em nome de Deus, estava Gordon? Mesmo enquanto eu permanecia indeciso, um barulho estranho me alcançou. Era curiosamente como o zumbido de muitas abelhas. Caminhando na direção de onde parecia vir, atravessei o telhado e me inclinei sobre a saliência. Uma visão apavorante e inacreditável me deparou. Cerca de 6 metros abaixo do nível do telhado em que eu estava, havia outro telhado, do mesmo tamanho e claramente parte da mesma construção. De um lado era delimitado pelo muro, nos outros 3 lados, um parapeito de vários metros de altura ocupava o lugar de uma saliência. Uma grande multidão de pessoas se amontoava no telhado.
e sem exceção eram negros. Havia centenas deles, e era sua conversa em voz baixa que eu ouvi. Mas o que prendeu meu olhar foi aquilo em que seus olhos estavam fixos. No centro do telhado erguia-se uma espécie de teocalli com cerca de 3 metros de altura, quase exatamente como aqueles encontrados no México, e nos quais os sacerdotes astecas sacrificavam vítimas humanas. Isso, considerando sua escala infinitamente menor, era um tipo exato daquelas pirâmides de sacrifício. No topo plano havia um altar curiosamente esculpido, e ao lado dele erguia-se uma forma esguia e sombria, que nem mesmo a máscara medonha que usava conseguia disfarçar aos meus olhos. Santiago, o homem fetichista do voodoo do Haiti. No altar jazia John Gordon, despido da cintura para cima e com as mãos e os pés amarrados, porém consciente. Recuei cambaleando da beirada do telhado, dilacerado pela indecisão. Nem mesmo o estímulo do elixir era comparável a isso. Então, um som me fez ver Hassim lutando vertiginosamente para se ajoelhar. Alcancei-o com 2 passos largos e o derrubei impiedosamente. Então, notei uma espécie de dispositivo estranho pendurado em seu cinto. Inclinei-me e examinei-o. Era uma máscara semelhante à usada por Santiago. Então minha mente saltou rápido e repentinamente para um plano louco e desesperado, que para meu cérebro drogado não parecia nada louco ou desesperado. Caminhei suavemente até a torre e, abrindo a porta, espiei lá dentro. Não vi ninguém que precisasse ser silenciado, mas vi um longo manto de seda pendurado em um gancho na parede. Que sorte do viciado em drogas! Agarrei-o e fechei a porta novamente. Hassim não demonstrou sinais de consciência, mas dei-lhe outro tapa no queixo para me certificar, e agarrando sua máscara, corri para a saliência. Um canto gutural baixo flutuou até mim, estridente, bárbaro, com um tom de sede de sangue maníaca. Os homens e mulheres balançavam para frente e para trás ao ritmo selvagem de seu canto fúnebre. No teocalli, Santiago erguia-se como uma estátua de basalto negro, voltado para o leste, com a adaga erguida. Uma visão selvagem e terrível, nu como estava, exceto por um largo cinto de seda e aquela máscara desumana em seu rosto. A lua projetava uma borda vermelha acima do horizonte leste, e uma brisa fraca agitava as grandes plumas negras que balançavam acima da máscara do homem voodoo. O canto dos adoradores reduziu-se a um sussurro baixo e sinistro. Vesti apressadamente a máscara mortuária, apertei o manto contra mim e preparei-me para a descida. Estava preparado para descer a distância total, certo, na soberba confiança da minha insanidade, de que aterraria ileso. Mas, ao subir a saliência, encontrei uma escada de aço que descia. Evidentemente, Hassim, um dos sacerdotes voodoo, pretendia descer por ali. Então desci, e às pressas, pois sabia que no instante em que a borda inferior da lua ultrapassasse o horizonte da cidade, aquela adaga imóvel penetraria no peito de Gordon. Apertando o manto contra mim para esconder minha pele branca, desci para o telhado e avancei a passos largos através das fileiras de adoradores, que se encolheram para me deixar passar. Caminhei até o pé do teocalli e subi as escadas que o circundavam, até que parei ao lado do altar da morte e marquei as manchas vermelho escuras nele. Gordon estava deitado de costas, com os olhos abertos, o rosto abatido, mas seu olhar era intrépido e inabalável. Os olhos de Santiago me fitavam através das fendas da máscara, mas não percebi nenhuma suspeita em seu olhar, até que estendi a mão e peguei a adaga. Ele estava atônito demais para resistir, e a multidão silenciou subitamente. Que ele viu que minha mão não era a de um negro é certo, mas ele ficou simplesmente sem palavras de espanto. Movendo-me rapidamente, cortei as amarras de Gordon e o levantei. Então Santiago, com um grito agudo, saltou sobre mim. Gritou novamente,
e com os braços erguidos lançou-se de cabeça para fora do teocalli com sua própria adaga enterrada até o cabo no peito. Então os adoradores nos atacaram com um grito e um rugido, saltando nos degraus do teocalli como leopardos ao luar, facas brilhando, olhos esbranquiçados. Arranquei a máscara e o manto de mim e respondi à exclamação de Gordon com uma risada selvagem. Eu esperava que, em virtude do meu disfarce, pudesse nos levar a salvo, mas agora eu estava contente em morrer ali, ao seu lado. Ele arrancou um grande ornamento de metal do altar e, quando os atacantes se aproximaram, ele o empunhou. Por um momento nós o mantivemos à distância, e então eles fluíram sobre nós como uma onda. Para mim aquilo era Valhalla. Facas me picavam e cacetetes se chocavam contra mim, mas eu ria e cravava meus punhos de ferro em golpes retos, como martelos a vapor que estilhaçavam carne e osso. Via a arma rudimentar de Gordon subir e descer, e a cada vez um homem caía. Crânios se estilhaçavam, sangue espirrava e a fúria sombria me invadia. Rostos de pesadelo giravam ao meu redor e eu estava de joelhos. Levantei-me novamente e os rostos se desfizeram diante dos meus golpes. Através de névoas distantes, pareceu-me ouvir uma voz horrenda e familiar, erguendo-se em comando imperioso. Gordon foi varrido para longe de mim, mas pelos sons eu sabia que a obra da morte ainda continuava. As estrelas cintilavam através de névoas de sangue, mas a exaltação do inferno estava sobre mim, e eu me deleitei na maré de fúria, até que uma maré ainda mais negra e profunda me invadiu, e eu não soube mais nada. Capítulo 20. Horror antigo. Aqui e agora, em seu triunfo, onde todas as coisas vacilam, estendido sobre os despojos que sua própria mão espalhou, como um Deus que se auto-imolou em seu estranho altar, a morte jaz morta. Swinburne. Lentamente voltei à vida. Lentamente, muito lentamente. Uma névoa me envolveu, e na névoa vi um crânio. Eu estava deitado em uma gaiola de aço como um lobo cativo, e as barras eram fortes demais, eu percebi, até mesmo para minha força. A gaiola parecia estar instalada em uma espécie de nicho na parede, e eu estava olhando para uma grande sala. Esta sala ficava sob a terra, pois o piso era de lajes de pedra, e as paredes e tetos eram compostos de blocos gigantescos do mesmo material. Prateleiras cobriam as paredes, cobertas com aparelhos estranhos, aparentemente de natureza científica, e mais estavam sobre a grande mesa que ficava no centro da sala. Ao lado dela sentava-se Catullus. O feiticeiro vestia um manto amarelo serpenteante, e aquelas mãos horríveis e aquela cabeça terrível eram mais pronunciadamente reptilianas do que nunca. Ele virou seus grandes olhos amarelos para mim, como poças de fogo lívido, e seus lábios finos como pergaminho se moveram no que provavelmente passava por um sorriso. Eu cambaleei ereto e agarrei as barras praguejando. "Gordon, maldito seja! Onde está Gordon?" Catullus pegou um tubo de ensaio da mesa, olhou-o atentamente e o esvaziou em outro. "Ah, meu amigo acordou", murmurou com a voz de um morto-vivo. Ele enfiou as mãos nas mangas compridas e se virou totalmente para mim. "Acho que em você", disse ele distintamente, "criei um monstro de Frankenstein. Fiz de você uma criatura sobre-humana para servir aos meus desejos, e você se separou de mim. Você é a ruína do meu poder, pior até do que Gordon. Você matou servos valiosos e interferiu nos meus planos. No entanto, sua maldade chega ao fim esta noite. Seu amigo Gordon se separou, mas está sendo caçado pelos túneis e não consegue escapar. Você", continuou ele com o interesse sincero do cientista,
É um sujeito muito interessante. Seu cérebro deve ser formado de forma diferente de qualquer outro homem que já viveu. Farei um estudo detalhado dele e o adicionarei ao meu laboratório. Como um homem com a aparente necessidade do elixir em seu organismo conseguiu sobreviver por 2 dias, ainda estimulado pelo último gole, é algo incompreensível. Meu coração disparou. Com toda a sua sabedoria, a pequena Zuleika o havia enganado e ele, evidentemente, não sabia que ela havia lhe roubado um frasco da substância vitalizante. O último gole que você recebeu de mim, continuou ele, foi suficiente apenas para umas 8 horas. Repito, estou perplexo. Pode me dar alguma sugestão? Rosnei sem palavras. E ele suspirou. Como sempre, o bárbaro. Verdadeiramente o provérbio diz: brinque com o tigre ferido e aqueça a víbora em seu peito, antes de tentar libertar o selvagem de sua selvageria. Ele meditou por um momento em silêncio. Eu o observei inquieto. Havia nele uma vaga e curiosa diferença. Seus longos dedos, emergindo das mangas, tamborilavam nos braços da cadeira, e alguma exultação oculta dedilhava no fundo de sua voz, emprestando-lhe uma vibração incomum. E você poderia ter sido um rei do novo regime, disse ele de repente. Sim, o novo e desumanamente velho. Estremeci quando sua risada seca e cacarejante soou áspera. Ele inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo. De longe parecia vir um zumbido de vozes guturais. Seus lábios se contorceram em um sorriso. Meus filhos, murmurou ele. Eles despedaçam meu inimigo Gordon nos túneis. Eles, Sr. Costigan, são meus verdadeiros capangas. E foi para a edificação deles esta noite que depositei John Gordon na pedra sacrificial. Eu teria preferido fazer alguns experimentos com ele, baseados em certas teorias científicas, mas meus filhos precisam ser tolerados. Mais tarde, sob minha tutela, eles superarão suas superstições infantis e deixarão de lado seus costumes tolos. Mas agora precisam ser guiados gentilmente por uma mão. O que você acha desses corredores subterrâneos, Sr. Costigan? Ele mudou de repente. Você pensou neles? Pensou o quê? Sem dúvida que os selvagens brancos da sua Idade Média os construíram. Que droga! Estes túneis são mais antigos que seu mundo. Eles foram construídos por reis poderosos há muitos anos para sua mente compreender. Quando uma cidade imperial se erguia, onde hoje se ergue esta rude vila de Londres. Todos os vestígios daquela metrópole se desfizeram em pó e desapareceram. Mas esses corredores foram construídos por uma habilidade sobrenatural. De todos os milhares que se movem diariamente acima deles, ninguém sabe de sua existência, exceto meus servos, e nem todos. Zuleika, por exemplo, não sabe deles, pois ultimamente comecei a duvidar de sua lealdade. E sem dúvida, em breve farei dela um exemplo. Com isso, me lancei cegamente contra a lateral da gaiola, onde uma onda vermelha de ódio e fúria me jogando em suas garras. Agarrei as barras e me esforcei até as veias saltarem da minha testa e os músculos incharem e estalarem nos meus braços e ombros. E as barras se curvaram diante do meu ataque. Um pouco, mas não mais, e finalmente o poder fluiu dos meus membros e eu afundei, tremendo e enfraquecido. Catullus me observava imperturbavelmente. As barras aguentam, anunciou com algo quase como um alívio em seu tom. Francamente, eu prefiro estar do lado oposto delas. Você é um macaco humano, se é que já existiu um. Ele riu repentina e descontroladamente. Mas por que você tenta se opor a mim? Gritou inesperadamente. Por me desafiar, eu, Catullus, o feiticeiro, grande mesmo nos dias do Antigo Império?
hoje invencível, um mágico, um cientista entre selvagens e ignorantes. Estremeci e uma luz repentina e ofuscante me atingiu. O próprio Catullus era um viciado e era incendiado pela substância de sua escolha. Que mistura infernal era forte o suficiente, terrível o bastante para emocionar o mestre e inflamá-lo, eu não sei, nem desejo saber. De todo o conhecimento sobrenatural que ele possuía, eu, conhecendo o homem como conhecia, considero este o mais estranho e macabro. Você, seu tolo insignificante. Ele delirava com o rosto sobrenaturalmente iluminado. Sabe quem eu sou? Catullus do Egito. Bah, eles me conheceram antigamente. Eu reinei nas terras marinhas escuras e enevoadas. Eras e eras antes que o mar subisse e engolisse a terra. Eu morri, não como os homens morrem. O gole mágico da vida eterna era nosso. Bebi profundamente e dormi. Dormi muito tempo em meu estojo laqueado. Minha carne murchou e endureceu. Meu sangue secou em minhas veias. Tornei-me como um morto, mas ainda dentro de mim ardia o espírito da vida, dormindo, mas antecipando o despertar. As grandes cidades se desfizeram em pó. O mar bebeu a terra. Os altos santuários e as torres imponentes afundaram sob as ondas verdes. Tudo isso eu sabia enquanto dormia, como um homem sabe em sonhos. Catullus do Egito? Catullus da Atlântida. Soltei um grito repentino e involuntário. Era horrível demais para a sanidade. Sim, o mago, o feiticeiro. E ao longo dos longos anos de selvageria, durante os quais as raças bárbaras lutaram para se erguer em seus senhores. Sem seus senhores, surgiu a lenda do dia do Império, quando um membro da raça antiga emergiria do mar. Sim, e levaria a vitória os negros que foram nossos escravos antigamente. Esses povos marrons e amarelos que me importo com eles. Os negros eram os escravos da minha raça, e eu sou o Deus deles hoje. Hoje me obedecerão. Os povos amarelos são tolos. Eu os transformo em minhas ferramentas, e chegará o dia em que meus guerreiros se voltarão contra eles e os matarão, sob minha palavra. E vocês, bárbaros brancos, cujos ancestrais macacos desafiaram para sempre minha raça e a mim mesmo, seu destino está próximo. E quando eu subir ao meu trono universal, os únicos brancos serão escravos brancos. Chegou o dia, como profetizado, quando meu sarcófago, libertando-se dos salões onde jazia, quando a Atlântida ainda era soberana do mundo, onde, desde seu império, afundara nas braças verdes. Quando meu sarcófago, eu digo, foi atingido pelas marés profundas e se moveu, e se agitou, e afastou as algas marinhas que mascaram templos e minaretes. E veio flutuando além da majestosa safira e das douradas torres, subindo pelas águas verdes para flutuar nas ondas preguiçosas do mar. Então veio um tolo branco, cumprindo um destino que desconhecia. Os homens em seu navio, verdadeiros crentes, sabiam que a hora havia chegado. E o ar entrou em minhas narinas e eu acordei de um longo, longo sono. Eu me mexi, me movi e vivi novamente. E levantando-me à noite, matei o tolo que me havia tirado do oceano. E meus servos me prestaram reverência e me levaram para a África, onde morei por um tempo e aprendi novas línguas, além de novos costumes de um novo mundo, e me fortaleci. A sabedoria do seu mundo sombrio. Eu que mergulhei mais fundo nos mistérios do antigo do que qualquer homem ousou ir. Tudo o que os homens sabem hoje eu sei. E o conhecimento, ao lado daquele que eu trouxe ao longo dos séculos, é como um grão de areia ao lado de uma montanha.
Você deveria saber algo sobre esse conhecimento. Por meio dele, eu o tirei de um inferno para mergulhá-lo em um maior ainda. Seu tolo, aqui está em minhas mãos aquilo que o livraria disso. Sim, arrancaria de você as correntes com as quais o prendi. Ele agarrou um frasco de ouro e o sacudiu diante dos meus olhos. Eu o observei como homens morrendo no deserto devem observar miragens distantes. Catullus o tocou meditativamente. Sua excitação sobrenatural pareceu ter passado repentinamente, e quando ele falou novamente, foi no tom calmo e comedido do cientista. Seria realmente um experimento que valeria a pena. Libertá-lo do vício do elixir e ver se seu corpo, intoxicado pela droga, sobreviveria. 9 em cada 10 vezes, a vítima, com a necessidade e o estímulo removidos, morre. Mas você é um bruto gigante. Ele suspirou e pousou o frasco. O sonhador se opõe ao homem do destino. Meu tempo não me pertence. Ou eu escolheria passar a vida confinado em meus laboratórios, realizando os meus experimentos. Mas agora, como nos dias do Antigo Império, quando os reis buscavam meus conselhos, devo trabalhar e labutar pelo bem da raça em geral. Sim, devo labutar e semear a semente da glória, antes da chegada plena dos dias imperiais, quando os mares entregarão todos os seus mortos-vivos. Estremeci. Catullus riu descontroladamente novamente. Seus dedos começaram a tamborilar nos braços da cadeira e seu rosto brilhou com a luz sobrenatural mais uma vez. As visões vermelhas começaram a fervilhar em seu crânio novamente. Sob os mares verdes jazem os antigos mestres, em seus caixilhos laqueados, mortos como os homens imaginam a morte, mas apenas dormindo. Dormindo por longas eras, como horas aguardando o dia do despertar. Os antigos mestres, os sábios que previram o dia em que o mar engoliria a terra e que se prepararam. Prepararam-se para que pudessem se erguer novamente nos dias bárbaros que viriam. Assim como eu. Dormindo jazem antigos reis e magos sinistros que morreram como os homens morrem, antes que a Atlântida afundasse. Que dormindo afundaram com ela, mas que ressuscitarão. Minha glória! Eu me levantei primeiro e procurei o local de antigas cidades em praias que não afundaram, desaparecidas há muito tempo. A maré bárbara as varreu há milhares de anos, e assim como as águas verdes varreram sua irmã mais velha das profundezas. Em algumas, os desertos se estendem nus. Sobre alguns, como aqui, erguem-se jovens cidades bárbaras. Ele parou de repente. Seus olhos procuraram uma das aberturas escuras que marcavam um corredor. Acho que sua estranha intuição o alertou sobre algum perigo iminente, mas não acredito que ele tivesse a menor ideia de quão dramaticamente nossa cena seria interrompida. Enquanto olhava, passos rápidos soaram e um homem apareceu de repente na porta. Um homem desgrenhado, esfarrapado e ensanguentado. John Gordon! Catullus se ergueu de um salto com um grito, e Gordon, ofegando como se fizesse um esforço sobre-humano, sacou o revólver que segurava na mão e atirou a queima-roupa. Catullus cambaleou, batendo a mão no peito e então, tateando descontroladamente, cambaleou até a parede e caiu contra ela. Uma porta se abriu e ele avançou através dela, mas quando Gordon saltou ferozmente pela câmara, uma superfície de pedra lisa encontrou seu olhar, que não cedeu às suas marteladas selvagens. Ele girou e correu embriagado para a mesa onde estava um molho de chaves que o mestre havia deixado cair. "O frasco!" gritei. "Pegue o frasco!" E ele o enfiou no bolso. De volta ao corredor por onde viera, soou um clamor fraco que crescia rapidamente como uma matilha de lobos em pleno grito. Alguns segundos preciosos gastos procurando a chave certa. Então a porta da gaiola se abriu e eu saltei para fora. Nós dois éramos uma visão para os deuses. Cortados, machucados,
nossas vestes penduradas em farrapos. Meus ferimentos haviam parado de sangrar, mas agora, enquanto eu me movia, eles recomeçavam, e pela rigidez das minhas mãos eu sabia que meus nós dos dedos estavam despedaçados. Quanto a Gordon, ele estava bastante encharcado de sangue da cabeça aos pés. Seguimos por uma passagem na direção oposta ao barulho ameaçador, que eu sabia serem os servos negros do mestre em plena perseguição. Nenhum de nós estava em boas condições para correr, mas fizemos o nosso melhor. Para onde estávamos indo eu não tinha ideia. Minha força sobre-humana havia me abandonado e eu agora seguia em frente. Apenas força de vontade e nada mais. Entramos em um outro corredor e não tínhamos dado 20 passos quando, olhando para trás, vi o primeiro dos demônios dobrando a esquina. Um esforço desesperado aumentou um pouco nossa vantagem, mas eles nos tinham visto, estavam agora à vista, e um grito de fúria irrompeu deles, seguido por um silêncio mais sinistro, enquanto envidavam todos os esforços para nos alcançar. Ali, a uma curta distância à nossa frente, vimos uma escada surgir de repente na penumbra. Se conseguíssemos alcançá-la, mas vimos algo mais. Contra o teto, entre nós e a escada, pendia uma coisa enorme, como uma grade de ferro, com grandes pontas na base. Uma ponte levadiça. E enquanto olhávamos, sem parar em nossos passos ofegantes, ela começou a se mover. "Estão abaixando a ponte levadiça!" grasnou Gordon, seu rosto manchado de sangue, uma máscara de exaustão e determinação. Agora, os negros estavam a apenas 3 metros de nós. Agora, a enorme grade, ganhando impulso com um rangido de mecanismo enferrujado e inutilizado, correu para baixo. Um último impulso, um pesadelo ofegante e extenuante de esforço, e Gordon, arrastando-nos a ambos numa explosão selvagem de pura força nervosa, atirou-nos para baixo e para dentro, e a grade se espatifou atrás de nós. Por um momento, ficamos ali, ofegantes, sem prestar atenção à horda frenética que delirava e gritava do outro lado da grade. Tão perto tinha sido aquele salto final que os grandes espinhos em sua descida rasgaram pedaços de nossas roupas. A horda nos atacava com punhais através das grades, mas estávamos fora de alcance, e me pareceu que eu estava contente em ficar ali e morrer de exaustão. Mas Gordon se ergueu, cambaleante, e me puxou consigo. "Preciso sair", ele grasnou. "Preciso avisar a Scotland Yard. Favos de mel no coração de Londres, explosivos, armas, munição." Subimos os degraus aos tropeços, e à nossa frente pareceu-me ouvir um som de metal rangendo contra metal. A escada terminava abruptamente num patamar que acabava numa parede lisa. Gordon bateu nela e a inevitável porta secreta se abriu. A luz entrava através das barras de uma espécie de grade. Homens uniformizados da polícia londrina serravam-nas com serras de metal, e enquanto nos cumprimentavam, abriu-se uma abertura por onde rastejamos. "O senhor está ferido?" Um dos homens segurou o braço de Gordon. Meu companheiro sacudiu. "Não há tempo a perder. Vamos sair daqui o mais rápido que pudermos." Percebi que estávamos em algum tipo de porão. Subimos os degraus apressadamente e saímos para o amanhecer que estava tingindo o leste de escarlate. Por cima de casas menores avistei ao longe um grande edifício sombrio, em cujo telhado instintivamente senti que aquele drama selvagem havia sido encenado na noite anterior. "Aquele prédio foi alugado há alguns meses por um chinês misterioso", disse Gordon, seguindo meu olhar. "Era originalmente um prédio de escritórios. A vizinhança se deteriorou e o prédio ficou vago por algum tempo. O novo inquilino acrescentou vários andares, mas o deixou aparentemente vazio. Estava de olho nele há algum tempo." Isso foi dito com um jeito rápido e espasmódico de Gordon enquanto caminhávamos apressadamente pela calçada. Eu o ouvia mecanicamente, como um homem em transe. Minha vitalidade estava se esvaindo rapidamente, e eu sabia que iria desmoronar a qualquer momento. Os moradores das redondezas vinham relatando visões e ruídos estranhos. "O dono do porão que acabávamos de deixar ouvira sons estranhos vindos da parede do porão e tinha chamado a polícia. Naquele momento, eu corria de um lado para o outro por aqueles corredores malditos, como um rato caçado,
e eu vi a polícia batendo na parede. Encontrei a porta secreta e a abri, mas a encontrei trancada por uma grade. Foi enquanto eu pedi aos policiais atônitos que pegassem uma serra que os perseguidores, dos quais eu havia escapado por um momento, apareceram e fui então forçado a fechar a porta e correr novamente. Por pura sorte encontrei você e por pura sorte consegui encontrar o caminho de volta para a porta. Agora precisamos chegar na Scotland Yard. Se atacarmos rapidamente, podemos capturar todo o bando de demônios. Se matei Catullus ou não, eu não sei. Ou se ele pode ser morto por armas mortais. Mas até onde sei, todos eles estão agora naqueles corredores subterrâneos e... Naquele momento, o mundo estremeceu. Um rugido de estilhaçar o cérebro pareceu romper o céu com sua detonação incrível. Casas tremeram e se desfizeram em ruínas. Uma poderosa coluna de fumaça e chamas irrompeu da terra, e em suas asas, grandes massas de destroços se elevaram em direção ao céu. Uma névoa negra de fumaça, poeira e madeira caindo envolveu o mundo. Um trovão prolongado pareceu ribombar do centro da terra, como se paredes e tetos estivessem caindo. E em meio ao tumulto e aos gritos, eu afundei e não soube mais nada. Capítulo 21. Final. A quebra da corrente. E como uma alma atrasada, no céu e no inferno sem par, acalmada por nuvens e névoas, surge da escuridão da manhã. Swinburne. Não há necessidade de nos determos nas cenas de horror daquela terrível manhã londrina. O mundo conhece a maioria dos detalhes da grande explosão que destruiu 1/10 daquela grande cidade, com a consequente perda de vidas e propriedades. Para tal acontecimento é preciso dar uma razão. A história do prédio abandonado se espalhou e muitas histórias absurdas circularam. Finalmente, para acalmar os rumores, foi divulgado extraoficialmente o relato de que este prédio havia sido ponto de encontro e reduto secreto de uma gangue de anarquistas internacionais, que havia armazenado seu porão com explosivos de alta potência e que supostamente os haviam acendido acidentalmente. De certa forma, havia muita coisa nessa história, como você sabe, mas a ameaça que espreitava ali transcendia em muito qualquer anarquista. Tudo isso me foi dito, pois quando afundei inconsciente, Gordon, atribuindo meu estado à exaustão e à necessidade do haxixe, cujo uso ele acreditava que eu era viciado, me levantou e, com a ajuda dos policiais atordoados, me levou para seus aposentos antes de retornar ao local da explosão. Em seus aposentos, ele encontrou Hansen e Zuleika algemadas à cama, como eu os havia deixado. Ele a soltou e a deixou para cuidar de mim, pois toda Londres estava em terrível turbulência e ele era necessário em outro lugar. Quando finalmente recobrei os sentidos, olhei em seus olhos brilhantes e fiquei quieto, sorrindo para ela. Ela afundou em meu peito, aninhando minha cabeça em seus braços e cobrindo meu rosto com seus beijos. Stephen... Ela soluçava repetidamente, enquanto suas lágrimas espirravam quentes em meu rosto. Eu mal tinha forças para abraçá-la, mas consegui, e ficamos ali por um tempo, em silêncio, exceto pelos soluços fortes e torturantes da garota. Zuleika, eu te amo, murmurei. Eu te amo, Stephen. Soluçou ela. É tão difícil nos separarmos agora. Mas eu vou com você, Stephen. Não consigo viver sem você. Minha querida, disse John Gordon entrando no quarto de repente. Costigan não vai morrer. Vamos dar a ele haxixe suficiente para mantê-lo vivo. E quando ele estiver mais forte, vamos tirá-lo desse vício aos poucos. Você não entende, Saib. Não é haxixe que Stephen precisa ter. É algo que só o mestre sabia. E agora que ele está morto ou fugiu, Stephen não pode obtê-lo. Ele vai morrer. Gordon lançou-me um olhar rápido e incerto. Seu belo rosto estava abatido.
suas roupas fuliginosas e rasgadas pelo trabalho entre os destroços da explosão. Ela tem razão, Gordon, eu disse languidamente. Estou morrendo. Catullus matou o desejo por haxixe com uma mistura que ele chamava de elixir. Tenho me mantido vivo com algumas das coisas que Zuleika roubou dele e me deu, mas bebi tudo ontem à noite. Eu não sentia nenhum desejo, nenhum desconforto físico ou mental sequer. Todo o meu mecanismo estava desacelerando rapidamente. Eu havia passado do estágio em que a necessidade do elixir me rasgaria e dilaceraria. Eu sentia apenas uma grande lassidão e uma vontade de dormir. E eu sabia que no momento em que fechasse os olhos, eu morreria. Que droga estranha esse elixir, eu disse com crescente langor. Ele queima e congela, e então, finalmente, o desejo mata facilmente e sem tormento. Costigan, maldito seja, disse Gordon desesperadamente. Você não pode ir assim. Aquele frasco que peguei da mesa do egípcio, o que tem nele? O mestre jurou que me libertaria da minha maldição e provavelmente me mataria também, murmurei. Eu tinha me esquecido. Me dê, só pode me matar e já estou morrendo de qualquer forma. Sim, rápido, me dê, exclamou Zuleika ferozmente, saltando para o lado de Gordon com as mãos estendidas apaixonadamente. Ela voltou com o frasco que ele havia tirado do bolso e se ajoelhou ao meu lado, levando-o aos meus lábios, enquanto murmurava gentil e suavemente em sua própria língua. Bebi, esvaziando o frasco, mas sentindo pouco interesse em tudo aquilo. Minha perspectiva era puramente impessoal. Tão baixa estava a minha vida que nem consigo me lembrar do gosto da bebida. Só me lembro de sentir um fogo curioso e lento, queimando levemente em minhas veias, e a última coisa que vi foi Zuleika agachada sobre mim, seus grandes olhos fixos em mim com uma intensidade ardente. Sua mãozinha tensa repousava dentro da blusa e, lembrando-me de seu voto de tirar a própria vida se eu morresse, tentei levantar a mão e desarmá-la. Tentei dizer a Gordon para tirar a adaga que ela havia escondido em suas vestes. Mas a fala e a ação me falharam e eu mergulhei em um curioso mar de inconsciência. Daquele período não me lembro de nada. Nenhuma sensação inflamou meu cérebro adormecido a ponto de transpor o abismo sobre o qual eu flutuava. Dizem que fiquei como um morto por horas, mal respirando, enquanto Zuleika pairava sobre mim, sem sair do meu lado um instante, e lutando como uma tigresa quando alguém tentava convencê-la a descansar. Sua corrente estava quebrada. Assim como eu havia carregado a visão dela para aquela terra sombria do nada, seus olhos queridos foram a primeira coisa que saudou meu retorno à consciência. Eu estava ciente de uma fraqueza maior do que eu imaginava ser possível a um homem sentir, como se eu estivesse inválido há meses, mas a vida em mim, por mais tênue que fosse, era sã e normal, causada por nenhum estímulo artificial. Sorri para minha garota e murmurei fracamente. Jogue fora sua adaga, pequena Zuleika, e eu vou viver. Ela gritou e caiu de joelhos ao meu lado, chorando e rindo ao mesmo tempo. As mulheres são seres estranhos, de emoções misturadas e poderosas de verdade. Gordon entrou e agarrou a mão que eu não conseguia levantar da cama. Você é um caso para um médico humano comum agora, Costigan, disse ele. Até um leigo como eu pode perceber isso. Pela primeira vez desde que te conheço, seu olhar é inteiramente sensato. Você parece um homem que teve um colapso nervoso completo e precisa de um ano de descanso e tranquilidade. Meu Deus, cara, você já passou por muita coisa, além de sua experiência com drogas, o suficiente para durar a vida toda. Diga-me primeiro, eu disse, Catullus morreu na explosão? Eu não sei, respondeu Gordon sombriamente. Aparentemente, todo o sistema de passagens subterrâneas foi destruído. Sei que minha última bala, a última bala que estava no revólver que tomei de um de meus agressores, atingiu o corpo do mestre. Mas se ele morreu devido ao ferimento, ou se uma bala pode feri-lo, eu não sei. E se em sua agonia ele detonou as toneladas e toneladas de explosivos de alta potência armazenados nos corredores, ou se seus seguidores o fizeram involuntariamente, nunca saberemos.
Meu Deus, Costigan, você já viu um favo de mel desses? E não sabemos quantos quilômetros em cada direção as passagens alcançavam. Mesmo agora, homens da Scotland Yard vasculham o metrô e os porões da cidade em busca de aberturas secretas. Todas as aberturas conhecidas, como aquela por onde viemos e a do Sorro 48, foram bloqueadas por paredes que caíram. O prédio de escritórios foi simplesmente reduzido a átomos. E os homens que invadiram o Sorro 48, a porta na parede da biblioteca estava fechada. Encontraram o chinês que você matou, mas revistaram a casa sem sucesso. Sorte deles também, caso contrário, sem dúvida, estariam nos túneis quando a explosão aconteceu e pereceriam com as centenas de selvagens que devem ter morrido naquela ocasião. A maioria deles são adoradores de voodoo e o poder que o mestre exercia neles era incrível. Eles morreram, mas e ele? Terá sido reduzido a átomos pelo material que havia secretamente armazenado? Ou esmagado quando as paredes de pedra ruíram e os tetos caíram? Não há como procurar entre essas ruínas subterrâneas, eu suponho. Nenhuma chance. Quando as paredes desabaram, as toneladas de terra sustentadas pelos tetos também desabaram, enchendo os corredores com terra e pedras, bloqueando-os para sempre. E na superfície da terra, as casas que a vibração derrubou estavam amontoadas em ruínas completas. O que aconteceu naqueles corredores terríveis deve permanecer para sempre um mistério. Minha história chega ao fim. Os meses que se seguiram transcorreram sem incidentes, exceto pela felicidade crescente, que para mim era o paraíso, mas que se entediaria se eu ficasse relatando. Mas um dia, Gordon e eu discutimos novamente os acontecimentos misteriosos que tiveram sua origem sob a mão sombria do mestre. Desde aquele dia, disse Gordon, o mundo tem estado em silêncio. A África se acalmou e o Oriente parece ter retornado ao seu sono antigo. Só pode haver uma resposta. Vivo ou morto, Catullus foi destruído naquela manhã, quando seu mundo desabou sobre ele. Gordon, perguntei, qual é a resposta para o maior de todos os mistérios? Meu amigo deu de ombros. Passei a acreditar que a humanidade paira eternamente à beira de oceanos secretos, dos quais nada sabe. Raças viveram e desapareceram antes que a nossa emergisse do lodo primitivo. E é provável que outras ainda vivam na Terra depois que a nossa desapareça. Os cientistas há muito defendem a teoria de que os Atlantes possuíam uma civilização superior à nossa, e em linhas muito diferentes. Certamente o próprio Catullus era a prova de que nossa alardeada cultura e conhecimento sofisticado não eram nada comparados aos de qualquer civilização temível que o tenha produzido. Seus negócios com você, por si só, intrigaram todo o mundo científico, pois nenhum deles foi capaz de explicar como ele conseguiu remover o desejo por haxixe, estimulá-lo com uma droga tão infinitamente mais poderosa e, em seguida, produzir outra droga que anulasse completamente os efeitos da outra. Tenho que agradecer a ele por duas coisas, disse eu lentamente. A recuperação da minha masculinidade perdida e Zuleika. Catullus, então, está morto, tanto quanto qualquer ser mortal pode morrer. Mas e aqueles outros, aqueles antigos mestres que ainda dormem sob o mar? Gordon estremeceu. Como eu disse, talvez a humanidade vagueie à beira de abismos de horror impensáveis. Mas uma frota de canhoneiros está agora mesmo patrulhando os oceanos discretamente, com ordens de destruir instantaneamente qualquer caixa estranha que possa ser encontrada flutuando, destruí-la e a seu conteúdo. E se minha palavra tiver algum peso para o governo inglês e para as nações do mundo, os mares serão patrulhados até que o dia do juízo final baixe a cortina sobre as disputas de hoje. À noite sonho com eles às vezes, murmurei, dormindo em suas caixas laqueadas que pingam algas estranhas, lá no fundo, entre as ondas verdes, onde pináculos profanos e torres estranhas se erguem no oceano escuro. Estivemos cara a cara com um horror antigo, disse Gordon sombriamente, com um medo muito sombrio e misterioso para o cérebro humano ser capaz de lidar.
A fortuna esteve conosco. Ela pode não favorecer novamente os filhos dos homens. É melhor estarmos sempre em guarda. O universo não foi feito apenas para a humanidade. A vida tem fases estranhas, e o primeiro instinto da natureza para as diferentes espécies é destruir umas às outras. Sem dúvida, parecíamos tão horríveis ao mestre quanto ele nos parecia. Mal tocamos no baú de segredos que a natureza armazenou, e estremeço ao pensar que esse baú pode conter para a raça humana. É verdade, disse eu, regozijando-me interiormente com o vigor que começava a percorrer minhas veias esgotadas. Mas os homens encontrarão obstáculos à medida que surjam, assim como os homens sempre se ergueram para enfrentá-los. Agora estou começando a conhecer o pleno valor da vida e do amor, e nem todos os demônios de todos os abismos podem me segurar. Gordon sorriu. Você merece, velho camarada. O melhor é esquecer todo esse interlúdio sombrio, pois nesse caminho residem a luz e a felicidade. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.